trouxe esse slide inicial, né, enfim, que tem esse nome, História da África, Impacto do Tráfico Atlântico na África Ocidental, pensando no tema da intervenção do Dery. Mas devo dizer que mais que a história da escravidão, ou a história desse comércio de africanos escravizados, né, que antes de ser chamado de tráfico era um comércio assim denominado, e um comércio de seres humanos que eram escravizados, ele é só um pedaço desse tema. Na verdade, quando a gente trabalha com a história dos retornos para a África, a história desses africanos e africanas que conseguiram fazer parte desse movimento, né, de retorno à África pelas mais diversas razões, a gente está trabalhando com a história da liberdade. Na verdade, a gente não está falando da história da escravidão, a gente está falando da história da liberdade na escravidão. Em tempo de escravidão, nós estamos falando de trajetórias de afirmação da liberdade, do direito e da própria atitude que os coloca de uma forma única nesse contexto. Bom, nós temos diversas fontes sobre essa história. Essas fontes, enfim, não são apenas fontes escritas, mas eu nomeio aqui algumas delas, alguns dos tipos dessas fontes, né? Nós, no campo da história, sempre estamos preocupados com esse campo. Dessas fontes que vão desde as fontes do mundo muçulmano, que antes de ser árabe, apesar de escrito em árabe, ele era norte-africano, né? Essas fontes que também vieram do mundo europeu ocidental, o que nos obriga muitas vezes, e é o caso do Dery, né, recorrer a esses arquivos. Fontes da diáspora nas Américas. Nós aqui, que fazemos parte dessas amplas Américas Negras, sabemos que não basta olharmos a história do Brasil nesse período para entendermos esse contexto, e sim a história desse continente que manteve estreitas relações com o continente africano, em especial nessa fase do tempo histórico. E da tradição oral local, ou seja, não apenas as fontes escritas, as fontes orais, o cancioneiro nas diferentes localidades da África que tiveram envolvidas nesse que foi o maior processo de migração forçada da história da humanidade. Vale dizer, ou melhor dizer, lembrar que o Brasil foi o país que, por mais tempo, em maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. Nunca em outro país, né, durante tanto tempo e de forma sistemática, vamos dizer assim, absorveu e foi, né, e foi local de chegada de tantos africanos escravizados como o nosso país, né? Na África já existia escravidão, essa é uma pergunta muito recorrente. Sim, já existia escravidão. Em algumas comunidades essa escravidão era muito vinculada às linhagens, às grandes famílias. A guerra era um grande instrumento para a produção desses escravizados, e esses cativos muitas vezes, ao se tornarem objeto de compra e venda nessas sociedades, passavam a uma situação de estrangeiros, e como tais eram considerados separados das suas famílias. Como tais eram considerados, o que não quer dizer que essa mudança internamente a eles, ela se realizava de verdade. Esse tipo de escravidão já ocorria desde longa data, por exemplo, desde o século IX, nessas regiões da África Ocidental que se nomeia, a historiografia nomeia muito comumente como os grandes reinos do Sudão Ocidental. Essa área geográfica, né, essa África norte mediterrânea e em parte atlântica, foi a área inicial, né, de passagem dos europeus em seus caminhos em direção à África Ocidental, que é a área em destaque na apresentação de hoje. Esse é o segundo momento geográfico desse caminho, que é essa costa, também conhecida como a Costa dos Ventos, e mais tarde como a Costa da Malagueta, que corresponde, em termos internos, à região da Grande Senegâmbia, na África, né? Ou seja, aqui
na desembocadura do rio Senegal. Aqui foi um dos primeiros lugares onde os portugueses, viajando no século XV, estabeleceram os contatos com as populações nativas. Vale dizer, como a gente viu a imagem dos reinos no slide anterior, que eles não iam aí procurando africanos para escravizar, fundamentalmente. Era o ouro. Era esse o grande interesse dos europeus em África no século XV. Né? A África era a terra do ouro, já disse Pierre Vilar, no Ouro e Moeda na História, seu famoso livro. Falar em ouro na Europa medieval era falar da África. E era isso que eles buscavam. Então, toda a região aqui dessa África Ocidental, que para a gente localizar nesse espaço de que área do continente, né, que área do continente vai estar sendo enfocada. Nesse início do tráfico aqui, vamos lembrar muito antes, né, 50 anos antes do Brasil, dos portugueses chegarem nas costas brasileiras, já começou o tráfico de africanos escravizados. Nessa época, os dados já apontam 800 pessoas por ano saindo da região do rio Gâmbia, na Senegâmbia, como eu falei, que mostrei naquele segundo mapa, e essas relações elas foram se tornando cada vez mais intensas, e esses escravizados iam para a Europa trabalhar nas cidades europeias, sobretudo na Península Ibérica. A gente tem aqui o Forte de São Jorge da Mina, nessa costa ocidental, sobre a qual onde vai estar situado esse personagem sobre o qual ele vai falar. Esse Forte de São Jorge da Mina, fundado no século XV, podem ver aí a data, esse forte que vai dar nome a essa costa, a Costa da Mina. Quando a gente ouve falar dos negros minas, pretas minas no Brasil, escravista, é dessa região da costa ocidental, essa grande região de procedência que nós vamos estar falando. Né? O comércio com a Costa da Mina, ele iniciou, como eu já disse, basicamente com a troca de ouro por africanos escravizados. Os portugueses traziam escravos de outras áreas da própria África, da região Congo-Angola, sobretudo, para comerciar na Costa da Mina. Um outro ponto de contato fundamental nessa costa ocidental, e esse em especial é a terra, né, ou a região de procedência do Otifeco Edé, que é a Nigéria, né? Que é a Nigéria atual, é claro, e aqui a gente está falando do antigo Benin, não é o Benin que a gente conhece hoje, o país Benin. A gente está falando da cidade do Benin, que era uma cidade importante, que sediava um conjunto de cidades e que se situa na Nigéria atual. Então esse foi outro ponto importante de contato, né? Era uma existência, esse conjunto de cidades, que eram cidades prósperas, no que é a Nigéria hoje, já existia desde muito antes dos portugueses chegarem ali. Os portugueses, quando chegaram na costa, tiveram notícia daquilo que eles chamaram de o Reino do Benin, né? Que não fica no Benin atual, repito, fica na Nigéria, e já tentaram estabelecer os primeiros contatos para fazer comércio. Essa foi chamada, por isso, a Costa dos Escravos. A região que vai do castelo ou do forte de São Jorge da Mina, a imagem que vocês viram, até o Camarões, praticamente quase até o Camarões, mas enfim, para alguns até o delta do Níger, é a região que foi chamada de Costa dos Escravos. Não sem razão, porque dali saíram muitos africanos escravizados, não apenas para o Brasil, para todas as Américas. Vale dizer que essa costa foi muito frequentada por ingleses, franceses, holandeses, dinamarqueses. A Dinamarca ela tinha importantes grupos comerciais vinculados a esse comércio. Aqui eu falo exatamente disso, né? Eu estou passando rapidamente porque eu acho que, né, a cereja do bolo é a fala do Deri, e eu só estou querendo preparar esse chão para que ele venha ele venha a desenvolver a fala dele. Então, esses holandeses, ingleses, século XVIII, gente, o século XVIII é o século de maior intensidade desse chamado infame comércio, né? E vale dizer, gente, quando a gente diz que vai além da história do
do comércio de africanos escravizados, porque esse comércio ele conectava as duas margens do oceano, ele criou realidades nos dois lados desse oceano, ele criou realidades que também se desdobraram para a costa africana do Índico e para o Oriente, né? Os panos da Índia eram trocados na África por africanos escravizados e trazidos para o Brasil, fazendo parte de uma grande rota. E para além, como eu disse, para além do comércio de gente, iam produtos, iam ideias, iam mercadorias de diferentes tipos, iam formas de pensar e de ver o mundo. Os africanos e africanas escravizados, que não podiam trazer nada das suas posses, nada do que eles haviam criado materialmente nas suas terras de origem, eles traziam o seu espírito, eles traziam a sua criatividade, eles traziam os seus conhecimentos, né? Eram trazidos e traziam todas essas coisas. E todas essas coisas, e muita história de luta, modificaram e construíram as Américas. Eu falo isso, gente, porque quando a gente fala dessa história, desse infame comércio, desse tráfico dos chamados escravos, dos africanos escravizados, como a gente deve dizer, a meu ver, muitas vezes a gente esquece, né? Não é que esquece, muitas vezes ao falar a gente cita tantos números, tantas cifras, tantas coisas que são importantes. É fundamental ter esses levantamentos, mas que a gente esquece ou não menciona, e é quase uma forma de esquecer, que ali iam pessoas, e essas pessoas levavam tudo isso dentro de si. Aqui a expansão da agricultura açucareira, que está estreitamente ligada ao tráfico escravista. Isso é importantíssimo. Quando a gente estudar as formas de produção ao longo desse mar, e nessa expansão do comércio escravista, a gente vai perceber essa relação. Não posso deixar de falar, apesar de ser no seu tema essencial da nossa exposição de hoje, né? Essa exposição que o Denis vai trazer para nós, mas não posso deixar de falar da costa centro-ocidental, né? A chamada região Congo-Angola. Essa região é a região majoritária, né, na presença de africanos, como região de origem dos africanos trazidos para o Brasil. Então a gente não pode esquecer que essa costa congo-angolana, ela também tem na nossa história um papel importantíssimo. E muito recentemente a gente foi descobrir, né, as pesquisas revelaram que para essa costa também houve movimentos de retorno. Ou seja, africanos dessas regiões igualmente buscaram retornar à África e buscaram refazer esses laços, pelas mais diversas razões. Mas essas histórias agora começam a ser incorporadas aos nossos conhecimentos, né? Essa região ela é incorporada às rotas de tráfico no final do século XV e participa dela diretamente. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra, claro, já depois da presença portuguesa, porque já se vê aqui uma igreja com cruz, né? Essa ilustração eu não tenho a data certa dela, e procurei, e não só eu, né? A Marina de Melo Souza, que fez a tese dela sobre sobre a Congada, explorando a ideia do pertencimento, né? De alguma das bases dessa manifestação artística ao antigo reino do Congo. Ela também não descobriu, mas a gente imagina que seja do século XVII. Essa aqui é em Mbanza, Congo, gente, originalmente capital do antigo reino do Congo, transformada em São Salvador, né? Uma cidade africana que maravilhou os portugueses quando lá chegaram. Nessa área Congo-Angola, essas são as grandes regiões atingidas por esse comércio escravagista, ou seja, dessas regiões, muitos dos nossos ancestrais se originaram. Aqui a gente tem os mapas do tráfico atlântico em diferentes fases. Esse comércio, gente, viveu diferentes momentos e africanos de diferentes áreas do continente foram trazidos para as Américas, né? E a cada um desses séculos, novos grupos eram incorporados a esse processo de migração forçada. Estudar essa história é conhecer uma parte fundamental da história da humanidade, uma parte fundamental da história da África, da história do Brasil, da história das Américas, da nossa história. Bom, consequências imediatas, né? Aliás, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, acho que eu consigo, né? Da expansão do tráfico
do comércio escravagista para a África, né? Ampliação dos conflitos internos, rivalidades, enriquecimento de muitos chefes soberanos, crescimento do comércio em geral, né? Desestruturação de aldeias, consumo de produtos trazidos pelos europeus. Consequências ao longo do tempo, novas redes de poder, novos reinos, algumas formações, núcleos de poder centralizado que vão crescer e nascer em função do comércio escravista. Um deles, por exemplo, é o reino do Daomé, no atual Benin. Esse sim, no atual Benin. Mais intensos contatos com a Europa, com as Américas, sobretudo o Brasil, com a Ásia, os planos da Índia, crescem cidades, surgem portos atlânticos. A costa ocidental africana, como um todo, a costa atlântica africana, ela não tinha grandes cidades portuárias, por uma série de razões, né? Não vou me alongar aqui, né? Mas, assim, essas costas começaram a ser povoadas por cidades e portos que se relacionavam com os portos das Américas. Disse do Rio de Janeiro, que era uma das maiores cidades afroatlânticas naquele período que vai até o século XIX. Portos escravistas aí localizados, esse comércio escravista na África Atlântica, essa rota que entra em cena muito fortemente no século XVIII não está contemplada nesse mapa. Como eu disse, o ir e vir de pessoas, mercadorias, ideias, culturas, tecnologias, alimentos, enfim, saberes, ritmos, sons, comportamentos. A diáspora africana, esse processo pelo qual os africanos foram espalhados pelo mundo, em especial povoar as Américas, e que nos fazem ter em comum, né, com tantas partes desse nosso continente, é um tema para se pensar ao estudar esse período. E também o tema dos retornos, né? O refluxo do tráfico escravista. E aqui algumas imagens de libertos nas Américas e retornados, ou seja, africanos que conseguiram conquistar sua liberdade nas Américas, em especial no Brasil, e voltaram para a África. No caso brasileiro, voltaram por sua conta, né? Não houve nenhuma participação do governo brasileiro nesses processos de retorno. No caso dos Estados Unidos, houve um investimento governamental em outras partes do Caribe, a Inglaterra também o fez. No caso do Brasil, foi por iniciativa e movimento desses africanos e africanas. Algumas imagens, como vocês podem ver, não vai dar para analisá-las como um todo, mas só para vocês sentirem um gostinho. Um grupo vestido bem ocidental, como foi uma característica muito própria dessas comunidades de retornados na África, e outro grupo procurando retomar essas raízes com as populações locais, também por diferentes razões, ao se trajar, marcando uma identidade africanizada, digamos assim. Aqui a gente tem já fotografias mais contemporâneas desses descendentes dos retornados, desses libertos africanos, em sua maioria africanos de nascimento, que voltam para a África no século XIX, em especial, em diferentes momentos, ou seja, não há um retorno unificado, nem uma razão só para isso, né? Há pelo menos 3 grandes momentos, e há, nesses grandes momentos, muitas histórias. E nós temos nessas imagens os descendentes desses retornados que na costa africana ocidental criaram comunidades autodenominadas de brasileiros, né? Comunidades que até hoje mantêm essa denominação de brasileiros ou de agudais e foram estudadas por Milton Buran nesse livro em que ele pela fotografia, ele estuda as formas de identidade, de construção de identidade dessas comunidades de descendentes de retornados. Finalmente, eu encerro aqui a minha fala. Eu corri um pouquinho, mas é para a gente só sentir o gostinho da infinidade de temas, né, que só esse aspecto da história da África pode abrir, ou seja, que apenas esse aspecto pode abrir. Cada um dos aspectos, vários outros caminhos podem ser trilhados, mas esse caminho eu deixei para o Derim trilhar. Muito obrigada.